Você já, você já imaginou se o seu namorado morre e você liga pra ele pela última vez pra escutar a voz dele na caixa postal e ele te atende? Então, essa é a história do livro Você Ligou para o Céu. Ele retrata, né, uma história sobre luto, por causa que tem nele, né, dois personagens que são os principais, que é a Julie e o Sam, que eles são namorados. No livro, ele começa com como se o Sam tivesse morrido há 2 semanas atrás em um acidente de carro. E a Julie, ela se culpa por esse acidente, porque ele tinha saído de uma festa, né, uma festa de fogueira, pra ir buscar ela na rodoviária. E ele acaba se acidentando e ele morre. E meio que os amigos dele também culpam ela. E ele tem uma prima, que é a Mika, que ela tá no lado da Julie o tempo todo. Só que a Julie, ela não vai em nenhuma das cerimônias que eles fizeram pra ele. Nenhuma. Porque ela tá realmente em negação e ela quer esquecer ele. Ela quer esquecer que ele passou pela vida dela, ela joga todas as coisas dele no lixo. E daí ela sai, né, pra encontrar com essa Mika, depois de 2 semanas sem ver ninguém, sem ir pro colégio, trabalho, nem nada. Daí a Mika entrega o anuário pra ela, que é do último ano, né, porque eles estão se formando. E quando ela entrega, a Julie abre no final, final da página, quando tem sabe aquele lugar para as pessoas escreverem? E ele escreveu, antes dele morrer. Que ele deixou, né, que ele queria que fosse o primeiro a escrever pra ela. E ela ficou desesperada. Ela começou a correr em um lugar onde eles sempre iam. E ela estava desesperada, ela ligou pra ele pra escutar a voz dele pela última vez. E quando ela ligou, ele atendeu. E isso vira uma reviravolta na vida dela, porque ela estava em negação e quando ele atendeu, é como se ele não tivesse morrido. E ela passa a não viver mais o luto. Então todas as pessoas estão em luto, mas ela sente a falta dele, mas ela ainda tem ele. E ela não pode contar isso pra ninguém, porque por mais que outras pessoas estejam sofrendo, inclusive a Mika, ela não pode arriscar a conexão dela com ele. Até que teve um momento que ela e a Mika se afastaram completamente. A Mika entrou em uma briga por causa dela. E ela decide contar. Só que quando ela liga, ela vai pra casa da Mika. E quando ela liga pro Sam, o Sam não atende ela. Quando ela tá indo embora, ela fala que foi tudo uma brincadeirinha que ela fez. Ela recebe a ligação de um número desconhecido. E quando ela atende, é o Sam. Ele conversou com a prima dele, né? E depois disso a ligação começou a afetar muito, começou a cair muito o sinal, a falhar muito. E ele disse pra ela que quando ele ligou, se ela não tivesse atendido, eles nunca mais iam poder se falar. E enquanto eles estavam conversando, ela não conseguia receber ligação de mais ninguém. Ela estava conectada apenas com ele. E com isso, ele começou a se afastar um pouco dela, por causa que ele sabia que estava chegando a hora dele partir, porque ele não poderia ficar ali com ela para sempre. Ela estava em negação completa, porque como se os planos do futuro dela ainda incluíssem ele. Ela não queria mais, ela não ia falar para ele que ela não ia se relacionar com ninguém, por causa que ela tinha ele ali. E ele viu que isso estava afetando e ele também precisava seguir em frente. Até que no dia da formatura ia acontecer a última ligação, que seria com ele e ela. E acaba que ela derruba o celular dela e quebra. E ele só consegue se conectar pelo celular deles. Então, o de outras pessoas, eles não conseguem. Daí, como o celular dela quebrou, ela correu pra casa dele e pegou. Enfim, acabou a luz, ficou um pouco torto, mas continuando. Daí, ela corre pra casa dele e ela pega os pertences de quando ele sofreu o acidente. E lá tava o celular. E quando ela liga, ele atende. E eles tinham até meia-noite pra fazer isso. Só que ela liga já, tem que passar de meia-noite. E ele se despede. Ele fala pra ela, né, que o quão importante ela foi. E detalhe, que ele tinha levado ela pra um campo de. Não é verbena, esqueci o nome, mas enfim. Ele tinha levado ela pra esse campo. E nesse campo, ela sai desesperada quando ela quebra o celular, porque ela sente que ela vai encontrar ele lá. E enquanto eles estão lá no campo que ele mostrou, né, ele tava no celular, e falou pra ela ir lá, e eles continuaram conversando. Ele falou pra ela o que ela queria, se ela pudesse pedir qualquer coisa. E ela fala que ela queria ele com ela vivo. Meio que ele fala que ele não pode estar lá e que vai chegar esse fim. E no dia que acontece essa ligação, ficou um pouco confuso, mas acho que vocês vão conseguir entender. Ele fala pra ela que o único pedido que ele ia fazer pra ela é que quando ele ligar de novo, que ela não atenda. E ela não atende. E depois ele deixa uma mensagem de voz pra ela, falando que ele queria tudo com ela. Que ele também queria se formar com ela, ele queria o futuro com ela, mas ele não pode, porém ela pode. E ela foi tudo na vida dele, mas ele pretende ser pelo menos um pouquinho na vida dela. E é um livro muito bonito, vocês vão chorar muito. E vale super a pena ler. É muito bom.